Saudações, saudações, amados. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje convido uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente. Eu costumo dizer que algumas pessoas passam na nossa vida e nos tocam, nos impulsionam. A Carla é uma delas. Hoje eu convidei para estar com a gente a Carla Kadomoto. Ela em muitos momentos esteve comigo em várias vivências. E para mim não tem pessoa melhor para falar dessa multidimensionalidade do ser da mulher. Vamos ver, Carla está aqui. Oi, Ju! Oi, Carla, bem-vinda! Saudações! Deixa eu ajustar aqui a altura do celular. Para a gente se ver aqui. Oi, Ju, que saudades, Ju! Eu também, muita, que bom da gente poder estar assim, agora próxima. Que bom! Acho que Primeiro eu queria agradecer de você ter aceitado esse convite, porque eu falei que numa proposta realmente de tentar tocar as pessoas que de longe a gente possa fazer isso e que no meu processo fez uma grande diferença, a presença de algumas pessoas. E você fez grande diferença e grande parte do meu processo evolutivo, pois esteve presente com ela. Então, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando. Eu sou a Juliana Lotúmulo e hoje eu convido a Carla para estar aqui dividindo essa tela comigo e dividindo o coração com vocês. Bem-vinda, Carla, que é terapeuta transpessoal, consteladora, mas também é mulher, é mãe, é filha, é irmã, é empresária. E eu gostaria que você estivesse aqui falando um pouquinho mais a respeito dessa multidimensão que a gente assume como mulher. Obrigada, Ju. É um desafio para mim, a primeira vez que eu topo esse desafio. É a primeira vez que eu entro para uma live, né? Eu faço vídeos, mas uma live eu nunca entrei. E obrigada pelo carinho. Boa noite para o pessoal que está entrando. Eu não consigo ler porque eu estou sem óculos. São as nossas multifunções, né, Ju? Você falou, Carla, terapeuta, empresária, mas eu acho que nós somos todas ao mesmo tempo e cada hora um pouquinho, né? Sim. Quando a gente está em um determinado momento, quando a gente está em uma determinada posição, a gente é aquela posição. Mas nós também nunca deixamos de ser todo o restante que tem no nosso entorno, né? Quando eu estou atuando como terapeuta em algum trabalho, em alguma vivência nossa, ali naquele momento eu sou terapeuta. Mas eu não deixo de ser a mãe, de ser a mulher, de ser a esposa, de ser a empresária. Mas a minha presença naquele momento é na posição de terapeuta. E essa fala que você falou, eu acho que é fundamental, que é algo que iluminou os meus olhos. Porque quando eu te vi atuando, né, como terapeuta, o que mais me iluminou foi a forma como você estava presente ali como terapeuta. E em muitos momentos eu até perguntava assim, não é possível, ela não deve ter filhos, né? Quando eu não te conhecia. Ela não deve ter filhos, ou ela não faz nenhum trabalho, né, dentro de casa, porque você estava totalmente presente ali, ao meu lado, conduzindo, né? Eu falo as vivências, conduzindo os treinamentos. E depois, com o tempo, quando eu fui te conhecendo, porque hoje eu e a Carla fazemos parte do Instituto Tadashi Kadomoto com muito orgulho, né? A gente faz parte dessa presença dentro desse time que eu falo, mas eu e você, a gente está em Campinas e por muitos dias e dias a gente se vê. E quando eu vi o quanto você faz
também das suas outras dimensões e faz da mesma forma presente. A hora que você estava ali, né, sendo a terapeuta, você estava toda, inteira, como se nada do resto existisse. Quando eu te vejo atuando dentro da sua sala, eu falo, né, administrativa ali, você também está ali, totalmente presente. E aí eu acho que essa presença que é o diferencial em poder exercer essas multifunções. Sim, sim. Como é Eu que acho, você consegue fazer tudo isso? Qual é a ferramenta, né? eu, eu acho que é a única condição da gente, é a única forma que a gente tem de conseguir fazer tudo que a gente faz, né? Quando eu era bem mais novinha, e que eu ainda não tinha filhos, eu estava grávida, né? Meu bebê ainda estava na barriga, e eu ficava pensando, porque eu tinha visto a minha irmã com uma sobrinha que há poucos meses, tinha nascido há poucos meses, e ela também trabalhava e tinha. E eu ficava pensando, nossa, mas quando eu tiver o bebê, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer mais nada, eu vou conseguir só cuidar do bebê, porque é muita demanda, é muita demanda. E depois, quando eu tive os meus bebês, né, e fui assumir, você vê que a única forma de você realmente fazer tudo o que precisa fazer é você estando presente, né? E tem sempre aquela piadinha. Mãe é mãe, aquela que parece que tem 6 braços, 8 pernas, 3 cabeças, porque ela consegue fazer, olhar aqui, fazer aqui, olhar aqui, fazer aqui. Quantas vezes eu tô lá naquele momento, naquela presença, mas na hora que eu posso, eu me retiro, eu vou no meu quarto, eu ligo, já chegou em casa? Não, tá saindo. Tá... Então, mas eu acho que o grande segredo é a conexão. É a parte, se eu pudesse falar assim, qual o que sustenta todos os meus papéis, o que sustenta a forma como eu me posiciono em cada um deles, é estar conectado, é estar presente. Então, quando você fala da terapeuta, realmente, quando eu entro no salão, que eu estou atendendo alguém, ou que eu estou conduzindo algum trabalho, algum processo, alguma elaboração ali, eu estou ali. Meu campo de visão está ali com aquelas pessoas ou com aquela pessoa, e naquele momento eu estou ali para aquela pessoa. Essa é a minha contribuição. Quando eu estou aqui na minha casa, no papel de dona de casa, por exemplo, que eu estou na cozinha, eu estou na cozinha. Eu estou cozinhando. Então, eu não estou trabalhando, eu estou na cozinha. Quando eu estou, né, lá na sala do instituto, cuidando das questões administrativas, ali eu estou na administração e para a administração. Eu estou 100% presente. E aí eu acho que essa é a grande... é o grande segredo, é a conexão, né? Porque a gente sabe assim que existem duas formas, duas maneiras da gente estar presente na vida, né? São as únicas duas formas, não existe uma terceira nem uma no meio. Existem duas formas de você estar presente na vida. Eu tenho falado muito isso com os pacientes que eu tenho atendido esses tempos do coronavírus. A primeira forma é a forma de estresse, que engloba todo e qualquer tipo de sofrimento. É uma presença a partir do sofrimento. Então, uma presença a partir de medo, raiva, vingança, insegurança, tristeza, enfim, todo tipo de sofrimento que a gente possa imaginar. Então, essa é uma forma de você estar presente na vida. Essa forma é bem desconfortável, ela é bem desagradável, ela não te deixa tomar decisões acertadas, não te deixa ver com clareza o todo. É uma forma difícil para você e é uma forma difícil para todas as pessoas que estão no seu entorno. Né? É a partir de uma conexão com um estado muito puro de calma e de serenidade que a gente tem dentro da gente. Então, é o que a gente chama de um belo estado de ser. Nesse estado, quando você está presente nesse estado, você consegue ter uma visão mais ampliada. Você consegue ter uma visão, eu diria que é uma tamanha presença que você consegue exatamente no ponto que você precisa estar naquela hora. Então, ali naquela hora, então é esse estado de presença, é um estado de calma, de serenidade que tem muito grande.
não dá para ficar nesse estado o tempo inteiro, né? É um treino. É bem aquele orar e vigiar. É a minha frase diário, né? orar e vigiar. Então, pensa, eu fico nesse estado o tempo inteiro? Não, eu não fico. Eu dou uns quebra-pau também, eu dou umas estressadas. Quando a casa está muito bagunçada, eu fico, pelo amor de Deus, tira isso daqui que eu não aguento. Mas, assim, na grande maioria do tempo, eu procuro me manter nesse belo estado de ser, nesse estado de calma e de conexão. Eu acho que o que difere esses dois estados, então, se a gente for ver, é realmente estar conectado e não estar conectado. Né? A hora que a gente está nesse estado de sofrimento, a gente tem uma desconexão com tudo e até conosco. A hora que você entra nesse estado, né, e eu falo de calma, de plenitude, e que é capaz de estar presente ali, você faz uma conexão. Sim. E a partir desse estado de conexão, é mais fácil, você pode perceber o outro e não só ver o outro. Você sente o outro. Então, eu sinto a dor do outro, o medo do outro, a demanda, a insegurança. E aí você pode estabelecer relações a partir realmente do que está de sentimento, sabe? O que tem de sensação, e não do que eu estou enxergando. Porque quantas vezes o outro está extremamente irritado, egoísta ou nervoso, e aí aquilo é o que eu estou vendo. Mas se eu estou conectada, eu consigo perceber o que está causando aquilo, o que tem por trás daquela irritação, Ir além, né? Exato. E aí você pode ver, então, que o outro também está com uma dor, ou o outro está com uma insegurança, ou com um medo muito grande. E você consegue estar presente a partir de um outro lugar. Mas quando eu falo do orar e vigiar, é porque o tempo todo você tem que estar atenta. E o que é bacana é que, assim, para quem quiser experimentar, ficar sempre nesse estado de conexão, orar e vigiar, porque não dá para ficar o tempo inteiro, né? Talvez Buda, sei lá, o pessoal mais assim, mas a gente não consegue. Mas a gente treina a mente de tal forma que você percebe mais rápido quando você não está nesse lugar. Então, percebi que eu estou entrando em uma outra vibração, em algum estado de sofrimento, de estresse, de dor, algum estado que não me deixa ter decisões acertadas, coisas mais assertivas, imediatamente respira, toma duas, três respirações e se conecta de novo. Então, qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Né? E aí você volta. Se a gente pudesse, eu falo, ajudar a mulherada que está aí, né, e hoje ganhou, né, nesse momento, uma dimensão ainda maior, né, porque muitas delas estão dentro de casa cuidando dos filhos, sendo professora dos filhos, né, se a gente pudesse dar, né, uma ferramenta para elas, uma dica para que elas pudessem sair desse estado de sofrimento e ir para esse estado de conexão e de calma, qual seria a prática? Você acredita que é a respiração? Eu acho que é a respiração. É a respiração. Porque a única coisa que pode te trazer a presença, que pode te fazer entrar nesse espaço que todos nós temos. Não só você, eu, a minha filha, minha mãe. Não, todos nós temos esse espaço dentro da gente. Né? Esse espaço de conexão, de calma, de tranquilidade, de harmonia. Né? Todos nós temos esse espaço dentro de nós. Mas nem todo mundo acessa, nem todo mundo vive. Às vezes a gente está tão acostumado a viver nos estados de sofrimento, a gente se acomoda a ele. Né? Se habitua. Se habitua e acha que está bom e que está certo. Mas a partir do momento que você começa a se treinar a estar em um outro estado, e principalmente para todas nós mulheres que fazemos 30 coisas, né? Que assumimos várias funções, 3 minutos, pode ser no fogão mexendo numa panela, pode ser colocando uma máquina na roupa, pode ser ajudando um filho na tarefa, pode ser ajudando o marido em alguma coisa. Eu falo, pausa. Pausa e entra nesse lugar. Respira. Isso, respira e entra nesse lugar. Né? Porque nesse lugar, com certeza, a gente toma decisões mais acertadas. A gente toma... Tem uma história que eu gosto muito, eu até gravei um vídeo que eu acho que vai entrar amanhã, sobre o nosso lugar, né? sobre o que nós somos e o nosso lugar.
É uma história de dois viajantes que estavam caminhando e num determinado momento do seu caminho, o rio estava muito alto e eles se deparam com um escorpião ao lado, chorando. Nossa, eu não vou conseguir atravessar, não vou conseguir atravessar, o rio está subindo, eu não vou conseguir atravessar. Então, um dos viajantes imediatamente abaixa para pegar esse escorpião e o outro amigo fala, não faça isso, você não sabe o que ele vai fazer, ele vai te picar. E aí o outro fala, não, não, ele está precisando de ajuda, eu vou ajudar. E o amigo, não faça isso, é a natureza dele, ele vai te picar. E ainda assim o outro amigo vai, pega, negocia com o escorpião, olha, eu vou te ajudar, mas Faz você uma conexão. se conecta e fala, eu vou te ajudar, mas você precisa me prometer que você não vai me machucar. Eu vou te levar para o outro lado, mas você me mantém seguro, você não me machuca. E aí, então, o escorpião fala, claro, porque se você não me ajudar, eu vou morrer. Por favor, me ajuda, eu não vou te machucar, por favor. E ele fala, você me dá a sua palavra? Sim, eu te dou a minha palavra, eu não vou te machucar. E ele vai e pega o escorpião e coloca nas mãos. E quando começa a atravessar o rio, quando está chegando próximo da outra margem, o escorpião pica. E ainda com aquela dor, ele faz assim, ele segura, não joga no chão, segura, segura, segura. E acaba de atravessar o rio e coloca o escorpião do outro lado, na margem, a salvo. O amigo olha para ele e fala, poxa vida, o que é isso? Ele deu a palavra dele, ele te prometeu e te picou. E ainda assim, por que você não jogou ele no meio do rio? Por que você já não deixou ele ali de uma vez para ele morrer? Olha o que ele fez com você. Então ele olha para o amigo e fala, essa é a natureza dele. A natureza dele não interfere em quem eu sou, na minha natureza. Né? Que E eu acho que lindo, né? lindo, eu adoro essa história, eu adoro. Então, eu acho que a gente só pode ter esse lugar, essa é a minha natureza, o caos que pode estar acontecendo, o filho chorando, o outro querendo comer, o outro precisando fazer lição, o almoço não está pronto, tem que pôr roupa para secar, tem que trabalhar. Muitas mulheres estão, além disso tudo, em home office, precisando trabalhar. A única Uhum. forma é entrar em contato neste lugar de quem é você. A partir de que lugar você tem tomado as suas decisões, você tem feito as suas escolhas, você tem feito as suas tarefas do dia a dia. É a partir de que lugar. Essa é a minha dica, é respirar E e olhar. eu falo, e aí a partir do momento que a gente respira, né, entre aspas, a gente acaba conseguindo atravessar toda a família até o outro lado do rio, mesmo alguns dando uma ferroada na gente. Não Sim, é? E é, porque às vezes é da natureza do homem ser mais expansivo, às vezes é da natureza do homem, né, ser mais, eu não digo agressivo, mas ele não se importa às vezes com as emoções, e nós, mulheres, somos mais emotivas. Então, muitas vezes, a gente acaba tomando algumas ferroadas, mas se você está, né, nesse estado de presença, você consegue atravessar todo mundo sem mudar o seu estado. sim, Eu brinco, né? E aí você falou algo que é muito importante. Aí é para o meu, eu falo, é a minha percepção. Orai e vigiai, sim. né? Não adianta, não tem outra opção a não ser treinar. Treinar. É fazer disso hoje, amanhã, depois de amanhã, né? E eu falo no começo do dia, no meio, no final, para que isso possa realmente fazer parte do seu desenvolvimento, do seu ser. Para que fique mais fácil para o sistema do nosso cérebro que faz a gente funcionar desta ou daquela forma, muitas vezes ele está habituado a funcionar num estado de estresse, num estado de defesa o tempo inteiro, num estado de proteção o tempo inteiro, Ataque, talvez, ataque o tempo inteiro. Então, orar e vigiar, por quê? Se perceba, preste atenção em você. Você tá atuando a partir de que estado? Você está atuando a partir de que sentimento? Né? Então, respira, 3 respirações profundas conscientes. Esteja consciente da respiração. Respirou? Com certeza, tudo, né? Vai se assentando, vai se acalmando, os você sentimentos. vai fazendo a conexão e pode sair do estado. Sim. E é Carla, tão importante para a gente, né, Ju? Eu tô fazendo um monte de coisa e ainda tenho feito coisas que me dão muito prazer e que eu gosto muito. E uma delas é assistir séries na Netflix. eu também, eu Eu também. adoro. E eu tenho assistido umas séries antigas da época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e eu tenho assistido com a minha mãe, que está comigo em casa. E às vezes eu comento com ela.
poxa vida, como as mulheres que vieram antes de nós foram tão importantes para a vida que nós temos hoje, né? Então, eu não sei, eu realmente não consigo enxergar quem são as pessoas que estão aqui. Tem bastante gente conhecida. Que bom. Mas o que eu sei é que, assim, nós mulheres estamos ocupando um lugar tão importante na harmonização, no equilíbrio de tudo que está acontecendo, pela nossa própria natureza, né? Por essa natureza que nos dá a possibilidade de ter uma criança, fazer crescer uma criança dentro de nós, essa proteção toda. E aí eu fico vendo as mulheres lá de trás, como elas tiveram um passo tão longo, uma luta para nós estarmos no lugar que nós estamos hoje, podendo fazer uma live dessa, podendo vestir a roupa que a gente quer, podendo escolher o marido que a gente quer. E, poxa, quanta gratidão me dá e quanta honra eu tenho quando eu posso entrar no meu lugar de mãe, no meu lugar de filha, que eu estou com a minha mãe em casa, no meu lugar de dona de casa, de que gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de limpar a minha casa, arrumar a minha casa, cuidar da minha casa. Todos os lugares que eu, enquanto mulher, não que um homem não poderia, ele também poderia, mas Sim. aqui nesta família funciona de forma que geralmente eu assumo mais essas posições. Então, como eu sou grata a isso, e eu fico, não sei, parece que é um chamado que eu tenho a todas as mulheres. E esse momento do corona, né, tem convidado a gente a assumir mais esse movimento de acolhimento que lá atrás estava meio esquecido, né? Eu falo, as guerreiras lá atrás fizeram, né, as nossas antepassadas, mas a nossa, falo, geração esqueceu um pouco desse acolhimento dentro do lar e que agora, com o corona, está sendo convidado a fazer de novo. Tem bastante gente entrando aqui com a gente. A Ana está aqui. Beijo, Ana. Para quem não conhece, eu sou Juliana Lotúmulo. Estou aqui com a Carla Kadomoto, que é terapeuta transpessoal, consteladora. Ela também assume diversos papéis, como todas nós estamos assumindo hoje. Então, o convite é a gente olhar de como manejar esses papéis. Carla, você falou em um convite, além desta conexão, deste treino, eu falo que uma das coisas que eu admiro em você, porque tem muitas, né, dessa convivência que a gente estava tendo e que vai voltar a ter, esse cuidado que você tem com você. Cuidado com... Não é um cuidado estético, é um cuidado de saúde mesmo, de se cuidar. Na alimentação, no caminhar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas das mulheres, elas esquecem desse cuidar de si, para cuidar do outro. E eu vejo que você você cuida muito disso. Para cuidar do outro, eu preciso estar inteira, que se eu estiver doente, eu não tenho espaço, força para poder cuidar do outro, né? Eu sou muito ritualística, eu gosto muito de rituais, eu tenho rotinas, né? Eu não sou inflexível, eu tenho bastante flexibilidade, mas a rotina é uma coisa que eu gosto, me agrada. E eu tenho realmente uma rotina comigo, né? Porque para a gente ser empresária, terapeuta, mãe, a gente não precisa abrir mão de uma coisa para ser outra, né? Todas essas, como se fossem várias Carlas que fazem esse Carla que eu sou inteira, né? Essa unidade Carla aqui, tem várias Carlinhas. E eu tenho que olhar para todas, inclusive para a Carla física no sentido de saúde, né? Então, realmente tem coisas que eu não abro mão. E eu caminho todos os dias, religiosamente, 6, 7 quilômetros todos os dias. Inclusive agora na quarentena, porque eu tenho... Um dia eu postei um vídeo chegando da caminhada, uma story, chegando da caminhada, uma pessoa falou, pelo amor de Deus, fica em casa, não sai. Então, bom, eu tenho o privilégio de morar em Campinas. É um condomínio muito grande. A gente tem uma mata preservada. Então, eu caminho, tem tucano, tem saruê, tem sagui, tem... Nossa, é tanta coisa. Cobra. Ontem nós vimos uma cobrinha. Então, é bem amplo. Eu não estou cruzando com ninguém, não estou passando com ninguém. É um lugar muito seguro.
Então, eu continuo caminhando, eu cuido da minha alimentação, cuido muito da minha alimentação, para eu poder, como que eu posso dizer? Para eu estar inteira e centrada e conectada, eu preciso que todos os meus órgãos, estômago e todo o meu corpo físico, eu preciso que ele esteja inteiro e disponível para mim, para me dar toda a energia do que eu preciso. Eu não tenho como, se eu sobrecarregá-lo com coisas que vão fazer mal. Ou eu nutro esses órgãos para que eles possam me dar energia e força trabalhando com todo o seu potencial, ou eu escolho entupi-los de coisas que num primeiro momento pode me trazer algum prazer, mas depois eu vou ficar com eles sobrecarregados, tendo que digerir aquilo e não vou. Então eu realmente me cuido, e eu me cuido com essa intenção de eu preciso estar bem, eu preciso estar inteira. Eu faço acupuntura com a Juliana, é muito importante para mim. Eu medito, também me faz muito bem, também é importante. Eu tenho uma rotina de sono. Claro que ontem eu precisei trabalhar até meia-noite. Ontem teve um lançamento de um curso do Tadashi que eu precisei trabalhar até meia-noite. Mas isso não é o normal. Eu tenho uma rotina de sono para que o meu corpo possa me oferecer todo o potencial que ele tem disponível para mim, entende? Para que eu possa... Eu costumo brincar, né, que as nossas dimensões, elas precisam caber na gente. E para caber na gente, né, a gente precisa trabalhar essa estrutura, essa ferramenta, eu falo que Deus nos deu, né? E se você não trabalhar, não tem outra maneira. Então, se a gente pudesse dar dicas para a mulherada, a primeira delas é respirar, né? É fazer essa conexão com esse seu centro que vai te trazer para um estado de bem-estar, um estado de um potencial melhor. Não tem como não falar, né, em fazer disso uma rotina, um hábito. E aí, energeticamente, né, eu falo que eu adoro a energia, energeticamente falando, né, o hábito faz com que potencialize aquele ritual. Aquilo ganhar força para o seu ser. Sim. Carla, tem algumas perguntas aqui. Pessoal, podem ir perguntando, eu vou anotando e vou passando aqui para a Carla. O Fabrício Pico perguntou: Carla, eu vejo a sua força de guerreira. Tem a ver com a sua infância? Você acredita que a sua história de infância pode influenciar nessa força dessa mulher? Eu acredito que tem a ver com todas as mulheres que vieram antes de mim, né? A minha infância foi uma infância sofrida. Eu tive... eu tive alguns tipos. Eu tive uma família, a minha família era uma família que tinha muito conforto e tudo, mas eu tive uma infância com muitas, como que eu posso dizer? Os meus pais se separaram, então tinha uma desarmonia entre o casal e é claro que os filhos sentiram. Então, se pensar assim, veio da sua infância, eu acho que a força que eu vejo, que eu sinto em mim também, eu sinto muitas vezes essa força, ela vem da força de todas as mulheres que vieram antes de mim, da honra e o espaço que eu tenho dessas mulheres na minha vida, né? Então, em nome delas, eu sigo com força. Eu tomo o que me aconteceu, eu tomo tudo que foi vivido, tudo o que me aconteceu, e eu não fico num lugar de lamentação ou de sofrimento. Eu tomo o que me aconteceu como fonte de força. Isso Saudades do Fabrício Pico. A Ana também está aqui com nós, falando lindas pra gente. A Schuller, eu não sei se é a Ju, que eu não sei o primeiro nome dela. Ela pergunta qual é a sua religião, Carla. Responda se você quiser. Eu respondo, não tem nenhum problema. É delicado. É assim, eu fui criada originalmente dentro da religião católica, muito católica, né? A minha avó é daquelas que vai ia à missa todos os dias e tal. Então eu fui criada, respeito, gosto. Eu não desrespeito nenhuma outra religião. Depois que eu me vi grande, que eu me vi dona das minhas religiões, eu estudei outras religiões, eu frequentei outras religiões.
Se vocês virem o altar da minha casa, né? A gente tem um altar em casa, então o altar da minha casa eu tenho um crucifixo, eu tenho uma Santa Rita, uma Nossa Senhora, tem Buda, tem Shiva, tem pedra, tem vela, tem de Tem tudo. Conin, que eu já vi. Isso, tem tudo. Então, eu aceito, eu sou, como que eu posso dizer? Eu tenho uma conexão com a inteligência universal, tá? Com algo que é muito maior do que eu não vejo como definir, né? Mas, assim, eu tenho uma formação católica, mas o que eu sinto é que tem uma força muito maior e eu estou disponível para essa força e para o que vem. Então, eu aceito todas as religiões e frequento mais do que uma. Não, não frequento uma só. Ela está agradecendo a sua resposta aqui. Carla, não dá para não falar na constelação familiar, e aí aproveitando o gancho que você deu, né? Você disse assim, eu tive uma infância, eu não gosto da palavra sofrida, mas eu tive uma infância com grandes desafios. Sim. Mas com esses desafios, com essa força, eu fiz o meu melhor, né? Eu tomei a minha força em direção à vida. Isso é um princípio da constelação, né? De aceitar lá atrás as coisas como veio. Mas que a gente, eu falo, como que a gente pode falar para as mulheres de hoje, além de aceitar essa história de como foi, a também aceitar as coisas como estão acontecendo? Porque o que eu tenho visto é que muitas delas ainda estão na reclamação, na lamentação de tudo como está acontecendo. Né? Tô em casa, tô sem dinheiro, ou. E a hora que você muda isso para, em vez de lamentar, né? Eu falo tomar isso como um impulso, eu acho que isso as ajuda. Como que você poderia falar com esse olhar da constelação? Você também é consteladora, você sabe, mas para a gente falar de uma forma bem simples, Geral. geral. Se eu fico me lamentando ou negando o meu destino ou o que me aconteceu, a possibilidade de eu ainda estar lá no meu destino, no que me aconteceu, é muito grande. Então, se eu estou lá atrás, eu estou na negação, eu estou no papel de vítima e eu não deixo a vida seguir, a vida fluir, né? Então, quando a gente fala de toma o que te aconteceu como uma fonte de força, é porque, desculpa, mas não tem uma outra forma. Você não tem uma outra forma de seguir a sua vida, né? Eu trabalhei uma vez com uma pessoa em um dos cursos e ela era uma mulher, né? Mas nos seus 4, 5 anos, ela estava num parquinho, num prédio que ela morava. Ela não estava no lugar errado. Estava no lugar errado na hora errada. Não. Ela estava no parquinho do prédio onde era seguro e ela foi violentada por um dos funcionários do prédio ali. E quando essa mulher veio, que ela esteve comigo, ela já tinha os seus, sei lá, 40, 45 anos. Ela tinha 40, 45 anos, mas ela ainda estava lá no parquinho de 5 anos. Ela nunca saiu daquele lugar. Ela sempre esteve lá com 40, 45 anos. Então, ela sempre esteve na lamentação, porque foi comigo, porque só comigo, era um lugar seguro, minha mãe falou que ali eu podia brincar. Então, ela só estava brigando com o destino. Enquanto você está brigando com o destino, você está falando não para a vida, com tudo que a vida te apresenta. Se você toma um destino, mesmo que o seu destino seja difícil, se você toma o destino como uma fonte de força para você, ok, me aconteceu. E eu sigo com isso a minha vida. Eu faço disso uma fonte de força. O que significa? É como se assim, foi difícil para mim, foi doído para mim, foi um desafio muito grande. Mas ainda assim eu estou aqui. Olha como eu tenho força dentro de mim. Ainda assim eu estou aqui. E eu sigo. Então, com isso, você segue com força. E também uma coisa, Ju, que eu acho que é muito importante, é assim, a grande maioria das pessoas já sabe, né? Nós somos energia. Energia é tudo que há. Hoje em dia não tem como negar. Né? A gente está aqui conversando, onde que a gente está aqui porque tem uma energia que está conectando a gente. E o universo o universo é abundante, o universo é rico, riquíssimo, né? Agora, a gente só pode fazer parte dessa
teia universal de abundância. Quando eu digo abundância de conexões, abundância de relações, abundância de sentimentos, abundância de verdade, abundância de financeira, todos os tipos de abundância. Se eu estiver disponível e sintonizada nesse lugar, né? Se eu estiver sintonizada na mágoa, na vingança, na dor, na raiva, não tem como eu entrar neste lugar. Porque o universo não aceita, não combina. O meu corpo não fica ali, ele não combina. Então, E eu permaneço sem a força para o momento agora. Força. Então é isso, você precisa estar conectado com a força que isso te deu para você seguir em frente. A Marta está perguntando aqui, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Eu acredito que a constelação é uma das ferramentas que ela poderia estar utilizando. Ainda a Fabi assim pergunta o que é consteladora. Então, se você quiser falar um pouquinho disso, de como foi esse seu caminho, né, para sair de lá da criança e chegar nessa adulta. A gente vem fazendo esse caminho há muitos anos, né? Eu, especificamente, estou nesse caminho há 28 anos. Eu sempre fui assim. Eu sempre saí, apesar de tudo, pum. Eu achava que eu tinha que fazer e fazer. Então, se falasse assim, olha, agora, nesse momento, você precisa entrar nesse rio cheio de cobras, piranhas e não sei o quê, você tem que entrar aí, porque é o seu lugar, eu entrava. Custasse o que aquilo me custar. Eu só não tinha a dimensão do quanto eu entrava a partir de um lugar de medo e de raiva, muitas vezes. Só que aí, quando eu conheci o trabalho, quando eu conheci o Tadashi lá atrás, que eu ainda não fazia parte, isso há 29 anos atrás, 30 anos atrás, e logo depois, um ano e meio depois, eu comecei a estudar e a trabalhar, a estudar e me preparar para trabalhar com ele. Então, eu comecei a olhar um pouco para esse tipo de sentimento. O que estava acontecendo comigo? Por que eu entrava dessa forma? E através das constelações, a gente foi estudando muito, né? A gente tem um caminho longo, né, Gil, para fazer parte disso. Sim. E um dia eu ouvi falar das constelações familiares e resolvi estudar e conhecer. E fui fazer minha formação e foi fantástico. Foi fantástico porque eu aprendi. Se vocês me perguntarem assim, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida nas constelações familiares? São as 3 ordens: pertencimento, equilíbrio, as 3 ordens da constelação, né? Uhum. E de tudo isso, o mais importante é saber o quão importante é eu ter no meu coração o lugar para o meu pai e para a minha mãe. O quão é importante, independente de quem são esses pais, independente se eu os conheci ou não, se eu convivi com eles ou não, se foram eles que me criaram ou não. O quão é importante você reconhecer dentro de você o seu papai e a sua mamãe, porque a partir daí você tem uma força absurda para seguir em frente, né? Então, eu acredito que quando a Marta fala assim, como é que você conseguiu, né? Eu falo não só você, mas a maioria de nós, né? Eu falo, tá nessa busca quando a gente reconhece a nossa história como foi e reconhece a força dos nossos pais dentro de nós. Então, Marta, se você fosse perguntar, eu acredito que o processo terapêutico hoje é o caminho mais indicado. Porque às vezes é realmente difícil você reconhecer essa força, reconhecer a história, não é, Carla? É porque às vezes é difícil a gente olhar para as nossas limitações, é difícil a gente olhar para as nossas dores, não é muito mais fácil a gente viver na feliz ignorância, né? Eu sinto a raiva, eu tenho vontade de esgoelar ou eu sou triste, angustiada, mas eu prefiro não olhar para o que está trazendo isso. Prefiro não olhar para qual é a emoção que está atrás disso, ou a lembrança ou o sentimento. Eu prefiro viver assim, com essa força impulsiva que faz. E que na maioria das vezes ainda culpa o outro, né? É você que me deixa triste, é você que me deixa irritada. Foi a minha infância que me fez desse jeito. Foi porque eu passei fome que me fiquei desse jeito. Foi porque eu fui abandonada. Foi porque eu não conheci meu pai. Enfim, cada um tem a sua culpa, a quem culpar, né? O terceiro para culpar, Mas se você para e olha para você e fala qual é a minha responsabilidade nisso tudo, qual é o meu papel, o que eu escolho fazer com isso tudo,
olha, fica tão mais fácil, é tão menos doloroso você olhar para você, para dentro, e poder ressurgir com mais força, que vale a pena. A Fabi está falando assim, olha, quando eu fiz o Leader Training, tive essa conexão com o meu pai, foi lindo. O Leader Training é um dos treinamentos do Instituto Tadashi Kadomoto, a qual a Carla, ela está sempre lá, eu faço parte da equipe também. E nesse, eu falo, quando a Marta pergunta como você chegou a isso, como você conseguiu, é óbvio, né? O processo terapêutico é um caminho, os cursos, né, de autoconhecimento também é um caminho para que você possa se olhar. A Fabi só perguntou o que é a consteladora, né? A consteladora é essa pessoa, né, que vivenciou todo esse aprendizado nas ordens do amor. E aí a gente vivencia na pele e na alma, né, Carla, durante a formação. Então a gente passa por um treinamento e um aprender a olhar esse sistema para poder olhar o sistema do outro. Não é? É. A consteladora é a pessoa que facilita, que ajuda o outro a olhar para o seu sistema familiar. É que tem a formação para ajudar o outro a olhar o seu sistema familiar. É isso aí. É bem isso mesmo. Respondido, Fabi. O pessoal está falando para a gente deixar essa live salva. Vou tentar sim deixar. Eu estou tentando aprender a deixar as lives salvas, mas eu vou tentar sim. Carla, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra, e é uma honra realmente estar dividindo esse espaço com você, porque realmente você fez a diferença no meu processo. E para quem não sabe, né, ela faz não só a diferença no meu processo, mas da minha família inteira, porque depois de mim eu levei todo mundo, né, para estar passando e aprendendo lá. Então, para mim é muito, muito, de muita honra estar aqui com você. Tem uma pessoa falando, olá, parabéns pela live. Por favor, podem disponibilizar um contato do Instituto? Sim, a gente disponibiliza sim. Na página da Carla, a gente disponibiliza depois, ou eu coloco aqui também, tá bom? Então é isso. Eu queria que você encerrasse com algumas palavras, porque daqui a pouco o Insta costuma cortar a gente, então para que não corte, você se expresse para essa mulherada que pode sim, né, tomar a força, essa conexão nas diversas dimensões. Obrigada, Ju, eu adorei, foi um bate-papo bem gostoso. E meninas, pessoas que estiverem na live, conecte-se. A dica que eu dou é conecte-se, respira, entre em contato com quem você verdadeiramente é. E com tudo que te fez ser quem você é. Né? Não queira anular a sua história, não queira anular o já vivido, o já experimentado. Tudo é você, tudo faz parte de você. E é muito, muito, muito gratificante quando você pode integrar todas as suas partes, tudo que você já viveu, tudo que você já experimentou. E fazer disso a força para você seguir a vida com o que a vida te oferecer, com o que a vida fluir. Segue a vida com o que a vida oferece. Sim, dizendo sim, a vida é gratidão, Carla. O Jonathan está perguntando se é possível fazer uma constelação online nesses tempos, Carla. Sim. Tem consteladores que fazem online, fazem a constelação online. Não sei se a Ju está fazendo. Sim, estamos fazendo sim. A gente está atendendo, a gente está fazendo atendimentos online. A gente fala assim, não, às vezes, em muitos casos, não precisam de você estabelecer uma constelação. Você atende com atendimento sistêmico, que a gente chama. É esse olhar mais amplo. E algumas vezes, realmente, a gente precisa montar a constelação. Mas, sim, é possível fazer online também. Não é o que eu gosto de fazer presencial. Mas, neste momento, a gente consegue fazer online também. Ajuda, eu acho. Eu vou aproveitar, né, que a gente está aqui juntas, a gente está junto com todos os terapeutas do Instituto Tadashi Kadomoto, mais alguns terapeutas do Resiliência Humana. Estamos no Terapia Online, fazendo atendimentos em prol do Grupo Sol. Né? O Grupo Sol é essa instituição a qual abarca 9 instituições para pessoas carentes e que com uma maestria linda, né, conduz todos eles.
Então, para quem quiser, terapiaonline.com, a gente está lá. Ó, o Roberto do Grupo Sol aqui, mandando beijo para a gente. E agradecer mais uma vez a Carla por esse meu pedido e por poder tocar as meninas e as mulheres e os meninos, os homens que estão aqui também com esse aprendizado. Gratidão, Carla. Gratidão. Obrigada, pessoal. Beijo a todos. Beijo. Tchau, Ju. Tchau.